Será que uma coisa absolutamente fantástica é tão fantástico assim? E aí, gente, eu espero que vocês estejam todas bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Su Gagliano e aqui você vai encontrar no vídeo de hoje um bate-papo sobre as minhas impressões do livro Uma Coisa Absolutamente Fantástica. Portanto, se você deseja comprar esse livro, ao final desse vídeo, o link de associada Amazon do canal tá aqui na descrição. Assim você compra o livro, ajuda a Su a receber uma comissão e não paga absolutamente mais nada por isso. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e nenhuma das novidades do canal esse ano. Esse vídeo faz parte do projeto Mais Que Uma Resenha, que vai fazer mais ou menos um ano aqui no canal. E nesse projeto eu faço analogias da obra que eu li com o nosso mundo atual. Então senta aí que hoje lá vem história. Hoje vamos falar, como eu já disse, sobre Uma Coisa Absolutamente Fantástica, escrito pelo Hank Green. Sim, Hank Green é o irmão do John Green. Eu vi várias pessoas no Twitter dizendo que esse livro era maravilhoso, um dos livros favoritos do ano passado lidos e por aí vai, favoritado. E eu decidi experimentar a escrita do Hank Green e conhecer essa história, portanto eu coloquei ele no Desafios de 12 livros para 2022. Vou deixar aqui nos cards para você conferir no final do vídeo. E assim, mais um livro para arriscar da lista. Vamos começar pela introdução. Eu não sabia absolutamente nada sobre esse livro. A história me surpreendeu em várias formas, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Aqui conheceremos a April May, uma jovem designer que mora em Nova York num apartamento junto com a sua namorada Maya. Sim, namorada entre aspas, porque a April tem medo de se relacionar, de se abrir para as pessoas. A April trabalha em uma startup como designer e assim, ela recebe o suficiente para pagar por um apartamento caríssimo em Nova York e vive a sua vida rotineira, cômoda, até que um dia, passando por uma das ruas lá de Nova York, ela se depara com uma escultura enorme em forma de transforma. Até que ela achou aquela escultura maravilhosa e decidiu ligar para um amigo dela, um amigo nerd que tem um podcast sobre nerdice, e convidou ele, chamou ele para filmar aquela escultura. Acontece que a April acaba saindo dessa filmagem, ela apresenta a escultura na filmagem, apelida a escultura de Coral, e acontece que depois de upar o vídeo na internet, no YouTube, a April viraliza na internet. O vídeo viraliza e da noite para o dia ela começa a ganhar dinheiro, começa a ficar famosa e a fama, né, gente, muda as pessoas. Até que ela ganha mais uma aliada nessa história, uma estudante de ciências que faz faculdade, mestrado ou algo do tipo. Começa a perguntar sobre como que é a temperatura da estrutura, que tipo de material a April acha que a escultura é feita, até que o governo entra nessa história depois de viralizar o vídeo e tudo mais, e eles descobrem que essa escultura pode ser de fora do planeta, pode ser um alienígena, porque a distância entre a escultura e a superfície a superfície do chão, existe um espaço. É como se a estrutura estivesse flutuando ali. E mais, essa escultura não apareceu somente em Nova York, apareceu em diversas cidades pelo mundo. Com o desenrolar da história, conheceremos mais sobre os Corals, essa escultura Transformer, e também alguns desafios começam a aparecer na internet e coisas estranhas começam a acontecer com as pessoas. Quais esses desafios só podem ser solucionados com os seres humanos trabalhando em conjunto. E a partir daí, com o desenrolar da história, a gente vai conhecer todos os pensamentos, as atitudes, os acontecimentos que acontecem com a April May e mais suas reflexões. Então vem aí Mais Que Uma Resenha e não se preocupa porque não tem spoiler.
Aí eu pergunto pra você, você se acha relevante? O que você pensa sobre relevância? Você acha que possui relevância dentro do seu trabalho, nas redes sociais, no seu ciclo de amigos, na sua escola? E como você se sente sobre o que expõe e o que mostra nas redes sociais? Como você se sente com as outras pessoas julgando o que você faz e mostra nas redes sociais? Você realmente acha que somos mais influenciáveis nas redes sociais do que na vida real? O que realmente uma coisa absolutamente fantástica quis mostrar pra gente? O peso da palavra relevância veio muito forte com as redes sociais. Ao tempo inteiro a gente pergunta para as pessoas o que você anda consumindo na internet, ou às vezes as pessoas perguntam pra gente o que você anda consumindo, consome isso, consome aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E na verdade, a partir do momento que a gente ignora algum tipo de conteúdo na internet, ele perde a sua relevância. E você, criador de conteúdo, você não ser reconhecido dentro do seu nicho, dentro da plataforma, faz diretamente com que você perca a sua relevância? A April May, assim como muitos de nós, trabalha nesse tipo de trabalho. Odiava porque eles pediam à equipe que agisse como se o trabalho fosse sua vida e não só um emprego qualquer em horário comercial, o que significava que não me sobrava tempo livre para investir em projetos pessoais. O ambiente de trabalho beirava o criminoso e eu gastava metade do meu salário para dormir na sala do apartamento de um dormitório só, mas dava para levar. Veja só, a gente já começa o livro falando sobre a relevância. April May, ela mora na cidade de Nova York, onde consome mais do que a metade do seu salário, trabalhando em um trabalho extremamente cansativo, justamente para morar na cidade de Nova York, onde tudo acontece. Uma cidade de relevância, assim como São Paulo, assim como Califórnia e por aí vai. Mas qual é o peso disso para April May? Será realmente que a gente tem a necessidade de morar nesses tipos de lugares e a gente consegue usufruir de onde a gente vive? E por que esses lugares se tornaram relevantes, sendo que a April não disse isso? Ninguém ao redor dela disse isso. Na verdade, a sociedade impõe isso para ela. Ok, sabemos que a propagação de informação com a TV foi imensa, principalmente hoje em dia por causa de satélites, tecnologias e tudo mais. Só que isso triplica com a internet. Uma notícia que a gente recebe hoje e pode ser uma bomba, amanhã não tem tanta relevância assim, não tem tanta importância assim. O que necessariamente marca a sua relevância dentro das redes. Ainda mais em uma sociedade onde dita que você viralizar é sinônimo de sucesso. E mais, é exatamente a relevância e importância que a April May vê nessa escultura como principalmente ex-estudante de artes, que faz com que ela chame o seu amigo para gravar aquela escultura porque ela não queria que aquele trabalho de alguém não perca a importância tão cedo. E com o impacto de todo esse cenário, colocando as redes sociais como protagonista desse bate-papo, faz com que a gente se sinta, pode fazer com a gente. Primeiro, a desvalorização do ser. Em uma parte do livro, a April May diz: é fácil sentir que você não tem importância se ninguém estiver vendo. Um estudo feito em 2020 pela Instituição de Saúde Pública do Reino Unido, Royal Society for Public Health, em parceria com o Movimento de Saúde Jovem, apontou que as redes sociais mais usadas provocam efeitos positivos ou nocivos à saúde humana, dependendo de como é utilizada. Entre as que provocam efeito positivo se destaca o YouTube e o Twitter. As plataformas foram bem avaliadas nas questões referentes à autoidentidade, à autoexpressão, ao fortalecimento de laços comunitários e ao amparo emocional. É notável que o YouTube, ele se dá bem, digamos assim, tem uma boa imagem dentro das plataformas, porque aqui é fácil a gente expor as nossas ideias e sugerir um bate-papo com o usuário. Mas nas redes sociais nem tudo são flores. Entre as que prejudicam o desempenho dos jovens estão o Instagram e o Snapchat. Plataformas centradas na imagem tenham sido consideradas mais nocivas. A autoimagem é um aspecto ligado a sentimentos de inadequação, depressão e de ansiedade, muito prevalentes nessa fase da vida. Esteve associado a níveis mais elevados de ansiedade, depressão e bullying. Cerca de 70% dos jovens revelaram que o aplicativo fez com que sentissem pior em relação à própria autoimagem e, quando
a fatia analisada são as meninas, esse número sobe para 90%. Sabemos que vivemos em uma sociedade que impõe padrões e também lucra muito com isso, com produtos de beleza, enfim. Só que para criadores de conteúdo, as pessoas que trabalham com a internet, é fácil notar que o que mais fere a gente é quanto mais popular você é, quanto mais igual as pessoas que estão ao redor do usuário você é, menos interessante você é também. Quanto mais você se parece com qualquer pessoa dentro das redes, menos interesse você tem, justamente porque as pessoas elas já são criadas a consumirem nichos que são totalmente diferentes do que elas realmente vivem. As pessoas são ensinadas a seguir padrões, a querer ver mais ainda padrões. Por isso que mulheres brancas, ricas, com aquela família perfeita, sorrindo, viajando e tudo mais, parece que não tem nenhum problema e nenhum boleto para pagar, tem mais relevância dentro das redes sociais. E você pode dizer pra mim, Sueli, mas hoje em dia é muito comum a gente ver isso na internet. Sim, é muito comum justamente porque o dia não era assim. Como o Instagram é imagético e traz essa semiótica de mulher bem-sucedida por um acaso, como a April gosta muito de exibir, isso é uma jogada de marketing na nossa cabeça pra gente almejar ser aquilo ou a gente querer consumir aquilo. E é claro, eu não estou dizendo que pessoas como eu ou você, principalmente racializadas, não têm a possibilidade de ser influenciador, ganhar dinheiro com a internet. Mas a gente sabe que para algumas pessoas é muito mais fácil chegar lá do que outras. Estou dizendo que como o Instagram ele é 100% centrado na imagem, a probabilidade de pessoas padrões, aquele padrão se acender é muito melhor. Porque é o que é valorizado na internet. Ou as redes sociais não é um reflexo da nossa sociedade. E com certeza isso traz um efeito colateral, que é a questão número 2 que eu quero trazer para vocês. A valorização do desconhecido. Quantas vezes você já se pegou triste, chorando, deprimido porque recebeu um comentário hostil de uma foto que você postou na internet ou sobre algum conteúdo, ou porque os seus números não vão indo bem, ou porque você não está conseguindo muita relevância dentro de uma plataforma. Lembrando que relevância é igual dentro das redes sociais, que a gente está lidando com máquinas, números, tudo lá em cima. Até porque é muito fácil a gente agir quando as pessoas já gostam da gente. Já gosta da gente, eu não preciso me preocupar, eu não preciso me esforçar. Mas quando as pessoas passam a te ignorar, você se sente ignorado dentro da plataforma, dentro do seu nicho, quando as pessoas começam a criticar o seu conteúdo, como você lida com isso? E por que isso afeta tanta gente? Por que as pessoas desconhecidas têm tanto efeito sobre a gente? E por que eu tô dizendo isso? A April faz um Twitter a partir do momento que ela recebe um hate por e-mail. Sim, ela não tinha Twitter e ela sabia que várias pessoas estavam apoiando ela naquela carreira, naquela fama dela junto com os Cars. A partir do momento que ela recebe um hate, ela vê que ela precisa estar em todas as redes sociais justamente para que as pessoas entendam o ponto de vista dela, para convencer com que as pessoas que discordam dela ou acham X ou acham Y negativamente dela mudem a sua opinião. Quando as pessoas curtem a nossa foto, comentam o nosso conteúdo, a gente meio que tem uma sensação falsa, sim, de acolhimento. Por que falsa? Porque essas pessoas não são suas amigas, essas pessoas não conhecem realmente o que você é. E aí, conforme esses números aumentam, a sua influência aumenta. E na influência a gente vai chegar em uma grande questão. Pera lá. E por que quando a gente vê que um vídeo hitou, porque as redes sociais traz uma liberação de hormônio dentro do nosso cérebro, que se chama dopamina, o hormônio do prazer. Então, ao mesmo tempo que a influência importa, a falta dela também importa. E faz com que a gente veja essas pessoas desconhecidas que não gostam da gente ou ignoram a gente, passam a ser importantes pra gente também. Pessoas desconhecidas que nos odeiam também têm relevância dentro das redes sociais, principalmente para aqueles que trabalham e seus usuários ativos dela. Além disso, essa preocupação é tão nociva que ela traz também a necessidade de urgência, da gente sempre estar falando dos assuntos que estão mais em alta, da gente sempre estar fazendo vídeos que estão iguais, que estão mais em alta, utilizando
sons de vídeos para Reels que estão mais em alta. E essa sensação de não poder perder absolutamente nada, de que mais pessoas cheguem até você, pode fazer com que você se sinta assim, deprimido e exausto, até mesmo quando você não percebe isso. Como a April, que vê a sua vida em frangalhos, mas ela tá ali nas redes sociais sendo massacrada dia e noite para continuar se sentindo relevante dentro das redes, dentro da sociedade, e não perder a sua influência. Mas por que a April não consegue se afastar das redes sociais? Terceiro tópico que eu quero conversar aqui com vocês. A nossa influência traz também uma sensação de que temos o rei na barriga. E eu digo pra você, a única pessoa que possui um rei ou uma rainha na barriga é a Rihanna atualmente. Junto com a influência vem o poder de induzir opiniões, o poder de fazer com que as pessoas te sigam como um efeito de manada. Pode ser bom? Claro, mas também pode ser ruim, porque às vezes a gente também coloca o poder, a relevância nas mãos de pessoas que pensam o contrário de nós. E a probabilidade de outras pessoas seguirem essa pessoa é grande também. Quanto maior a relevância dentro das redes, que passamos, voltando ao assunto, a achar que aquele assunto que tá fora da nossa vida, se torna pessoal. Só que muitas vezes esses assuntos que as pessoas têm urgência de falar, de serem defensoras, nem falam sobre elas. E muitas vezes a gente vê que as pessoas que possuem o rei da barriga são aquelas que possuem mais privilégios na nossa sociedade. Assim como a April, por mais que ela negue, porque ela não usa o dinheiro do pai dela pra, entendeu, viver. Calma, April, calma. Para quem está no topo, possui muita relevância, poder, existe realmente uma necessidade desesperadora de não querer ser iguais aos outros, como se isso fosse tipo um crime dentro da internet, o maior crime de creators, a ponto de acharem que são donos de certos tipos de conteúdo. E a gente vê muito isso na internet. Gente, você não tá na internet justamente para isso, para ser visto e falado? Como que você não quer ser copiado? Mas a gente precisa muito prestar atenção em quem a gente dá esse poder, em quem a gente dá essa sensação de relevância e influência dentro das redes. Porque eu vou dizer pra você, não só nas redes a gente trabalha com isso. Essa questão de influência vem de muitos anos atrás, até quando não existia internet. Napoleão Bonaparte, Joana d'Arc, Hitler. E aí que o tiro às vezes sai pela culatra? Sim, e vem o quarto apontamento que eu quero discutir com vocês. As consequências. Nossa, muitas. Aqui dentro do livro, e eu não vou dizer quais foram as atitudes questionáveis que a April começou a ter na sua vida por causa da sua influência e a sua fama nas redes sociais, porque você vai ter que ler o livro. Foram muitas. E a gente pode julgar tanto assim a April? Não. Talvez eu ou você tomaríamos as mesmas atitudes que as dela. Com essa importância e a fama da April, vem também as pessoas que discordam dela. E as pessoas que discordam dela também traz a relevância, porque traz um ponto de vista diferente. E aí, meus amores, é só ladeira abaixo. É muito fácil a gente discordar das pessoas da internet, ser agressivo. Você tá fazendo isso pelo computador. E é muito fácil a gente sair impune disso. É muito fácil a gente distorcer imagens, a gente propagar fake news, porque ninguém vai bater na porta da sua casa e dar um tiro na sua cara. Bom, talvez, né? Mas essa vontade de ditar opiniões, reunir pessoas, inspirar pessoas, não aparece somente aqui em Uma Coisa Absolutamente Fantástica. Aparece também na nossa vida real. E aí aparecem com certeza pessoas extremistas que elas não querem mostrar que são extremistas. Mas eu discordo totalmente de você se você for preto ou asiático, ou indígena, ou homossexual e por aí vai. Vivemos em uma sociedade onde devemos defender a nossa liberdade de expressão. Afinal, não temos livre-arbítrio para fazer o que quisermos. Não, meu chapa, e o nome disso aí é a pele que separa a sua liberdade com a do outro se chama
não tem essa linha tênue muito formada em suas vidas e na sua forma de pensar e agir, é por aí que elas conseguem eleger Trump, Bolsonaro. Eu não tô falando isso na maioria das pessoas, que é claro, existe uma grande forma de manipular a população para que esses tipos de gente sejam eleitas. Só que essa liberdade de expressão dessa galera, muitas vezes a gente não percebe, mas traz benefícios muito bons para elas futuramente. E a gente vê por aí diversos apresentadores que se dão bem com isso, com diversos patrocínios, podcasts, a ponto das pessoas defenderem o partido nazista em pleno 2022. E essas pessoas conseguem utilizar muito bem essa influência negativa delas, principalmente em cima de minorias, através do preconceito, levantando estilos de vida dessas pessoas que compõem minorias, demonizando e desumanizando essas pessoas, porque é muito mais fácil você agredir duas mulheres dentro de um ônibus simplesmente porque elas se beijaram. Você pode dizer agora: gente, tem, calma. Eu só tô trazendo apontamentos super interessantes que esse livro aqui trouxe durante a leitura e ele tá todo marcado, todo escrito. Só que, sinceramente, eu terminei esse livro com uma sensação de que o que eu realmente tô fazendo dentro da internet? Eu tô construindo a minha mente, a minha cabeça, estou me construindo como ser humano melhor ou não. E não digo pra vocês que só tem maravilhas dentro desse livro. Eu senti Hank Green querendo ser bem isentão nessas partes, em alguns questionamentos. Porque ele meio que dita que são dois polos, são dois grupos que se polarizaram, estão discutindo e essa discussão não leva a nada. E eu acho muito fácil o Hank Green, em sua posição dentro da sociedade como cis, branco, hétero, privilegiado, que tem um irmão que alcançou a fama do dia pra noite escrevendo um livro de desgraça e tendo um canal no YouTube falando de nerdice e cultura pop, aliás, mais um canal feito por um branco cis, hétero, privilegiado, falando sobre cultura pop e nerdice. É fácil, dentro da casa dele, ele construir um livro que sim, é extraordinário em vários pontos, mas com essa opinião de que talvez a gente tenha que mudar a chave para mudarmos o mundo. Só que essa linha de raciocínio, temos que manter o diálogo, peace, vamos dialogar, blá blá blá, é muito fácil ser mantido quando você não está na linha de frente da batalha, quando você não precisa ir atrás do seu chefe para exigir o seu pagamento, o seu salário e você ser espancado por isso. Eu acho uma coisa absolutamente fantástica, um livro ótimo pra gente começar a refletir sobre os nossos comportamentos, nocivos ou não, que temos com a gente dentro das redes sociais. E pra mim, uma coisa absolutamente fantástica não é o call. E aí você vai ter que ler o livro pra descobrir o porquê. Mas aí eu me pergunto, eu quero ser relevante pra quem? Pra quê? Fazer absolutamente tudo que uma plataforma quer e ela somente me dá números e números e números e eu só vou ser relevante dentro dela quando eu entregar números? Sendo que eu tô aqui para vender ideias de uma forma ou não, querendo saber também as suas opiniões e também querendo expor o que eu senti com as obras literárias que eu venho lendo durante a minha vida. Eu acho que a única coisa que me conforta depois de tudo que eu li nesse livro é que o pouquinho que eu tenho pra dizer está chegando nas pessoas. E tem pessoas que gostam do que eu estou falando. Eu tenho essa relevância para as pessoas, por mais que eu não tenha grandes números. Eu acho que essa é uma coisa absolutamente fantástica pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui se vocês querem ler esse livro ou se vocês já leram. A continuação dele vem esse ano, em fevereiro, pela seguinte. Tá aqui a capa pra vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!